Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Eu sou a professora Gabriela e vou acompanhar vocês nessa aula. Bem, hoje nós vamos ver operadores lógicos relacionais e operador ternário. Então, começando pelas funções lógicas. O que são essas funções lógicas, né? Na verdade, elas vão operar os conceitos lógicos. A gente sabe que os números binários eles são 0 e 1, né? Verdadeiro, falso, alto e baixo. A gente trabalha no sentido lógico. E a gente vai ter a operação desses nossos conceitos lógicos utilizando algumas funções, né? Essas funções, elas têm uma ou mais entradas, chamadas normalmente de A, B, C, e a gente vai ter uma única saída. Então, vão entrar lá, por exemplo, a entrada A e B, vamos supor que seja 0 e 0, e vai ter, de acordo com a operação que vai ser realizada, vai ter uma saída referente à operação desse 0 e 0. É como se fosse, a gente tem que entender que é como se fosse uma operação aritmética mesmo. Então, igual a gente faz na operação aritmética, a gente vai fazer, só que as operações agora elas são um pouco diferentes. Elas são operações lógicas e não operações aritméticas, mas nós vamos estar operando esses dois sinais, né? Ou mais, que também podem ter mais entradas de uma vez só. Aqui a gente tem um exemplo da tabela verdade. Tá? O que é essa tabela verdade? A gente vai estar relacionando nessa tabela verdade todas as nossas possíveis saídas de acordo com todas as possíveis entradas. Então, se a gente tiver, por exemplo, entrada A e B, significa que a gente pode ter as duas sendo falsa, que é o mesmo que dizer que as duas são 0. A gente pode ter a primeira falsa e a segunda verdadeira, que é a mesma coisa que dizer que é 0 e 1. A gente pode ter a primeira verdadeira e a segunda falsa, que seria 1 e 0. E a gente pode ter as duas verdadeiras, que seria 1 e 1. Então, a gente aqui relaciona na tabela verdade todas as possíveis operações que a gente vai poder realizar. E aí a gente vai ter a saída para cada uma delas de acordo com a operação lógica que a gente vai estar fazendo. Então, a relação de entrada e saída ela pode ser demonstrada por essa tabela verdade, onde A e B então vão ser as entradas, S é a saída, e a saída vai depender do tipo de função que a gente está realizando aqui. Lembrando que a gente pode ter mais funções de entrada, então a gente pode ter A, B e C e ter uma única saída ainda. Funções lógicas fundamentais. A gente vai ver essas funções lógicas que são as fundamentais para a gente poder utilizar aqui na programação de sistemas embarcados. A gente tem a função AND, que é a mesma coisa que E, né, traduzindo literalmente para o português. A gente tem a função OR, que é a mesma coisa que OU, e a gente tem a função NOT, que é a mesma coisa que não, mas ela ficaria melhor traduzida se ela fosse chamada de inversora. A gente vai ver então essas três funções aqui, o que cada uma dessas funções faz e qual que é a utilização de cada uma. Então, começando pela função lógica AND, tá? A função lógica AND ela também vai ser chamada de conjunção, e ela vai resultar numa saída verdadeira, que é 1, né? Quando todas as entradas são verdadeiras. E caso contrário, aí sim ela vai ser uma saída falsa. Então, se a gente analisar aqui essa tabelinha verdade da nossa função lógica AND, né? A gente tem aqui as entradas A e B. Se for 0 e 0, a saída vai ser 0, tá? Porque eu só vou ter saída 1 quando as duas entradas forem 1. Aqui, se a gente tiver 0 e 1, pelo fato de ter 1, 0, a gente vai ter 0 na saída. 1 e 0, pelo fato da gente ter 0 aqui de novo, a gente vai ter 0 na saída. E somente, então, na última opção, 1 e 1, a gente vai ter o 1 na saída. Quando a gente trabalha na parte eletrônica, a gente tem que a representação que a gente utiliza para essa porta AND é essa representação aqui, esse desenho esquemático. Então, a gente tem aqui as entradas A e B, e a gente entende que esse desenho aqui significa que a gente está operando com AND. E aí tem a saída. Então, se a gente tivesse a entrada, por exemplo, 0 e 0, a saída seria 0, e assim por diante. E a gente tem aqui a representação algébrica. O que é essa representação algébrica? É uma forma que a gente escolheu utilizar, que representa como se a gente estivesse realmente fazendo uma operação entre essas duas entradas, esses dois números 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, que vai facilitar a gente entender e lembrar a lógica. Então, a lógica AND ela é representada pela multiplicação. O que significa isso? Se a gente for fazer a multiplicação dos números aqui, ela vai dar exatamente a saída que a gente precisa para a lógica AND. Então, se eu multiplicar 0 por 0, a gente tem 0. Se eu multiplicar 0 por 1, qualquer número vezes 0 é 0, então vai dar 0. Se eu multiplicar 1 por 0,
tá? 0. E se eu multiplicar 1 e 1, vezes 1 é 1. Então, a gente utiliza essa representação algébrica para facilitar o nosso entendimento dessa lógica AND. Então, toda vez que vocês encontrarem por aí o símbolozinho aqui do ponto, né, que é o símbolo de multiplicação, a gente entende, então, que é a lógica AND. Para entender um pouquinho melhor o que significaria essa lógica AND na parte de programação, a gente tem que pensar no seguinte fato. Imagina só, no dia a dia a gente usa essa lógica AND o tempo todo. Então, imagina só que a gente está falando que para o aluno passar de ano, ele precisa ter nota maior do que 6 e presença maior do que 75%. Então, eu estou utilizando ali a lógica E, tá vendo? AND. Então, ele precisa ter uma e a outra para poder passar. Se ele tiver só uma delas, ele não passa. Se ele não tiver nenhuma delas, ele também não passa. Então, ele precisa ter as duas, que seria justamente essa lógica AND. Então, se ele tiver não tiver nem nota e nem presença, ele não passa. Se ele tiver só a nota, mas não tiver presença, ele não passa. Se ele tiver só a presença e não tiver nota, ele também não passa. Só tendo as duas é que ele vai passar. Então, essa lógica aí a gente utiliza aí o tempo inteiro. A próxima lógica é a lógica OR, também chamada de OU. Ela também vai ser chamada de disjunção, tá? Essa função ela vai resultar numa saída verdadeira 1 quando qualquer uma das entradas forem verdadeiras. Caso contrário, resulta em saída 0. Então, aqui a gente tem a tabelinha verdade, né, da OU. Então, as entradas A e B, se for 0 e 0, a saída vai ser 0. Agora, em qualquer outro caso, tendo o 1, a gente vai ter saída 1. Então, 0 e 1, saída 1, e 0, saída 1, e 1 e 1, saída 1. A representação na eletrônica dessa porta OU é essa daqui. Então, a gente tem as entradas A e B, que são operadas com a lógica OU representada por esse desenho, e a saída aqui, tá? Essa é uma porta lógica. E a representação algébrica da lógica OU, ela também vai existir e ela, na verdade, vai ser utilizada com o símbolo de mais, a soma. Então, a lógica E, a gente utilizou a multiplicação e na lógica OU, a gente vai utilizar a soma. Como assim a gente vai utilizar a soma? Então, vamos pensar aqui agora nos nossos números e vamos ver se dá certo isso daí. Se a gente tem 0 mais 0, a saída vai ser 0, o resultado vai ser 0. Se a gente tem 0 mais 1, o resultado é 1. Se a gente tem 1 mais 0, o resultado é 1 também. E se a gente tem 1 mais 1, o resultado é 1. Não pode ser 2, tá? Porque, no caso, a gente está falando de binários, a gente não tem o 2 sendo representado. O certo seria, né? 1 e 1 seria o 1, 0. E aí a gente deixa só com o primeiro dígito, que é 1. Então, essa é a representação da lógica OU. E trazendo ela para o mundo real, então, agora, a gente pode dizer aquele mesmo exemplo que a gente usou, né? A gente pode falar ele de uma forma contrária. A gente pode falar assim, que para o aluno ser reprovado, ele precisa ou ter tirado uma nota menor do que 6, ou ter presença menor do que 75%. Então, ou um ou outro. Então, se ele não tiver nem tirado nota menor que 6 e nem ter presença menor do que 75%, então ele vai passar, né? Ele não é reprovado. Se ele tiver só a presença menor do que 75%, então ele é reprovado. Se ele tiver só nota menor do que 75%, ele também é reprovado. Então, um ou outro. E se forem os dois, ele também é reprovado, tá? Então, ele tendo nota menor do que 6 e a presença menor do que 75%, ele vai ser reprovado. E agora a gente vai falar sobre a nossa última lógica fundamental, né? Função lógica fundamental, que é a função NOT. Também chamada de não ou inversora, né? Ou negação. Essa lógica, apesar da palavra não, o que representa melhor ela é a palavra inversora, tá? Apesar do não ser a tradução literal do NOT. Por que isso? Porque é uma função lógica que apresenta apenas uma entrada possível, então agora a gente não vai ter duas, a gente não vai operar duas entradas, a gente vai ter uma única, e ela vai resultar numa saída verdadeira 1 quando a entrada for falsa 0, e vice-versa, ou seja, ela vai inverter o sinal de entrada. Então, se a entrada for 0, a saída vai ser 1. Se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Por isso que a palavra função lógica inversora faz mais sentido do que função de negação, tá?
A representação da porta lógica eletrônica utilizada é essa daqui, é esse triângulo com a bolinha na frente. A bolinha aqui significa inversão. Então, a gente tem aqui a entrada A e ela vai ser invertida para a gente poder ter a saída, tá? Não existe uma representação com uma função algébrica comum para a gente, porque a gente não tem nenhuma função algébrica que inverte ali o valor nesse sentido. A gente vai utilizar, então, essa barra em cima, tá? Então, a nossa saída vai ser o inverso da entrada. Então, a gente utiliza essa barrinha para significar o inverso. Em alguns momentos, vocês podem encontrar também por aí, ela sendo representada com essa linha ao invés da barra em cima. Porque quando a gente vai redigir esse texto no computador, às vezes é um pouco complicado a gente ter que colocar essa barrinha aqui em cima e o apóstrofe do lado, né, que fica sendo essa linha do lado, ela é mais fácil. Então, em alguns momentos, vocês podem encontrar sim. Apesar do correto ser utilizar a barra, a gente acaba encontrando a linha ali também do lado. Então, agora a gente vai falar sobre esses operadores lógicos, né? A gente sabe quais são as funções, só que quando a gente vai escrever essas funções dentro da programação, a gente precisa ter um operador ali, um símbolo que vai representar essa função. Por que isso? É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma soma, subtração, multiplicação, divisão, a gente não utiliza os símbolos. Então, a soma a gente utiliza o símbolo de mais, a subtração um símbolo de menos, a divisão é a barra, a multiplicação é o asterístico. Então, aqui a gente também vai ter esses símbolos que vão ser utilizados para representar essas funções lógicas. Então, na programação para Arduino, a gente vai utilizar esses operadores AND, OR e NOT, tá? Os três, eles são possíveis serem utilizados. E os operadores que a gente utiliza são esses daqui. Então, a gente tem um operador aqui, AND, que é o símbolo de E comercial duas vezes. O símbolo de E comercial normalmente está junto com a tecla 7, né? Número 7. Então, o operador E comercial duas vezes, tá? Não só uma, porque uma vez só significa endereçamento. Então, duas vezes aqui é o que significa a comparação da lógica AND. Um exemplo de utilização, então, seria A, aí os dois iniciais, né? E B. Então, a gente está operando A e B com a lógica AND. A operação OR, então, a gente utiliza aqui essa barra reta, tá? Então, a barra reta, ela fica junto com a barra invertida no teclado, normalmente próximo ao Shift. Então, a gente tem aqui duas vezes a barra reta, não é só uma também, tá? Duas vezes. E aí, a operação, um exemplo da operação seria A barra B. E a gente tem o símbolo de exclamação para a operação lógica NOT, a inversora. Esse símbolo de exclamação ele é colocado antes do nosso valor, tá? Que a gente está operando. Então, vai ser o símbolo de exclamação e aí o nosso valor ali, o nosso A, tá? E a gente tem também alguns operadores relacionais, né? A gente falou então sobre operadores lógicos, funções lógicas. A gente já tinha falado anteriormente sobre operações aritméticas comuns. E a gente tem também as operações que são relacionais. O que é isso? É quando a gente relaciona um valor com o outro. A gente verifica, de certa forma, compara esses dois valores, tá? Então, aqui, a gente pode utilizar esses operadores que são relacionais, tá? Que são normalmente utilizados na matemática. Então, quando a gente quer comparar se uma coisa é igual a outra, a gente vai utilizar o símbolo de igual. Só que esse símbolo de igual, ele é utilizado duas vezes, não só uma. Por que duas vezes que a gente utiliza ele? Porque, se vocês lembrarem, a gente utiliza o símbolo de igual, o único igual, para atribuição. Então, o símbolozinho lá de igual, na verdade, significa atribuição. Isso quer dizer, então, que a gente tem que ter um símbolo diferente para verificação de igualdade, comparação de igualdade. Então, a gente utiliza dois símbolos de iguais juntos, tá? Então, a gente está comparando se uma coisa é igual a outra. Então, um exemplo de utilização, A igual 5. Então, a gente está verificando se o A, né, o valor que está dentro da variável A, é igual a 5 ou não. A gente tem também um operador que vai comparar se é diferente, tá? Então, se é diferente, a gente vai utilizar o símbolo de exclamação com um igual do lado. Então, esse seria o símbolo de diferente. E, naturalmente, a gente utilizaria como sendo esse
igual com a barra, né? Utilizando da forma escrita, a gente utilizaria desse jeito. Mas no computador a gente não consegue fazer essa barra em cima do igual, então a gente coloca o símbolo de exclamação igual. Então a gente está verificando, né, comparando se é diferente um valor do outro. Então, exemplo, A, exclamação igual 5, ou seja, A é diferente de 5. Tá? A gente tem também os símbolos de maior, menor, maior igual e menor igual. Então, começando pelo símbolo de maior, o símbolo de maior é esse símbolo aqui, onde você tem o lado maior do seu símbolo, né, essa parte mais aberta, para o lado do valor que você está verificando. Então, se a gente coloca aqui A e esse símbolo 5, a gente está verificando aqui se o A é maior do que 5, tá? Porque desse lado de cá a gente está com o símbolo de maior. Então, esse é o símbolo de comparação de maior que. A gente tem o menor que é exatamente o mesmo símbolo, só que virado ao contrário. Então, agora o lado menor é que está do lado do valor que a gente quer verificar. Então, a gente está comparando se o A é menor do que o 5, tá? E a gente tem também os símbolos de maior igual, menor igual. Na escrita comum, a gente utilizaria maior igual como tracinho embaixo, né? E o menor igual também com tracinho embaixo. Como no computador a gente também não consegue utilizar isso, a gente vai utilizar os símbolos juntos, né? A gente vai juntar o símbolo de maior com o símbolo de igual para verificar se é maior ou igual. Então, A maior ou igual a 5. E aqui a mesma coisa para o menor. Menor ou igual, a gente vai estar comparando se o A é menor ou igual a 5. Aqui, fazendo um adendo sobre essa parte de maior, de menor, a gente tem que relembrar, né, qual que é o significado do maior igual ou só do maior, né, qual que é a diferença entre eles. Então, se eu tenho aqui a minha comparação, eu vou pegar o mesmo exemplo daqui, a minha comparação de A maior que 5. E dentro da minha variável A lá, que A é uma variável, lembra que variável é um espacinho na memória, e dentro desse espacinho na memória, então, eu tenho o número 5. Se eu estou comparando A maior que 5, e dentro do meu A tem o número 5, ele vai me dar como falso, porque 5 não é maior do que 5, tá? Então, aí, nesse caso, a minha comparação vai ser falsa. Nesse caso, eu precisaria, para ela ser verdadeira, eu precisaria utilizar A maior ou igual a 5, né? E no caso da escrita no computador, a gente utilizaria A maior, igual do lado, 5. Então, aí sim, ele está verificando. O A é maior que 5? Não. Mas E igual a 5 ele é? Sim. Então, aí ele daria a verdadeira, tá? Então, a saída seria verdadeira nesse caso. Então, a gente tem que tomar cuidado no uso do maior ou maior igual, menor ou menor igual, porque existe diferença entre eles e isso pode acabar atrapalhando a gente em alguns casos. E operador ternário? O que é um operador ternário? Ele, na verdade, vai ser uma expressão condicional, tá? Ele é dividido em 3 partes, onde a gente vai ter uma condição que a gente vai testar e 2 alternativas, uma para caso a condição seja verdadeira e outra caso seja falsa, tá? Então, a gente vai escrever ele, a sintaxe da escrita desse operador ternário é mostrado aqui. Então, a gente tem a condição, aí a gente vai ter aqui o símbolo de pergunta, né? O símbolo de pergunta. Se for verdadeira, então o que vai acontecer, né? Caso seja verdadeira. 2 pontos e se for falsa. Esse operador ele vai poder ser utilizado para atribuição de valores ou para realizar algum tipo de instrução. Então, quando a gente precisa realizar qualquer tipo de instrução, a gente pode utilizar também esse operador, porque aí a gente vai estar fazendo uma verificação, né, de uma condição, e aí a gente vai dar 2 opções para ele do que fazer caso seja verdadeira ou caso seja falsa, tá? E agora, para entender um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou, de operadores, funções lógicas, operadores lógicos, né? Os operadores condicionais e ternário, o operador ternário, a gente vai então fazer um exemplo, tá? Então, faça um programa para Arduino para calcular o bônus de um vendedor. O bônus depende do valor da venda. Para vendas até R$1.000, o bônus é de 1% do valor da venda. Para valores superiores, o bônus é de 3%. Então, aqui a gente tem que entender que esse exercício ele é um pouco mais complexo. A gente vai ter que pensar em 2 casos, né? Então, o primeiro caso
é quando o bônus do vendedor vai ser calculado como sendo 1% do valor da venda, que aí no caso é porque a venda foi maior que 1.000, ou foi até 1.000, né? Ou então quando ele for maior do que 1.000, aí sim é 3%. Então a gente pode estar escrevendo o fluxograma para esse programa para facilitar a gente na hora de ir lá e de escrever ele, né? De fazer ele lá na ideia do Arduino. Então a gente começa com a inicialização do nosso programa. A gente pode inicializar o nosso programa e a gente pode escrever isso tudo dentro do void setup ou dentro do void loop, tá? A depender então da onde a gente vai estar trabalhando. Vamos colocar então que a gente vai colocar isso dentro do void setup. A gente não pode esquecer da configuração, né, do nosso serial. Do nosso serial. Serial.begin 9600, que é a taxa que a gente vai utilizar. Por que a gente precisa configurar o serial? Porque a gente vai estar fazendo a solicitação para o usuário estar digitando o valor da venda para a gente poder calcular esse bônus, né, que o vendedor vai receber. E se a gente precisa se comunicar com o usuário, a gente precisa utilizar a comunicação serial. Então, agora que a gente já inicializou a nossa função configuração, né? E a gente já configurou o serial begin, já fez a configuração da serial, a gente vai então fazer a solicitação para o usuário do valor, né? E vai receber isso. Então, a gente vai receber dados, e esses dados vai ser o valor da venda. Então, vou colocar ele como sendo valor. Dado lá para a gente o valor de venda. Claro que a gente vai ter que pedir para o usuário, né, digitar, vai digitar e aí a gente vai fazer o cálculo para ele. Aí, depois que a gente recebeu esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que comparar esse valor, porque se esse valor ele for menor do que 1.000, né, ou menor ou igual a 1.000, a gente vai utilizar uma conta, e se ele for maior do que 1.000, a gente vai utilizar outra conta, né, outro processo de cálculo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá e vai fazer a verificação desses dois valores, tá? Usualmente, a gente utiliza uma caixinha que é sobre condição. Então, a gente vai colocar qual que é a condição aqui dentro desta caixinha. Então, a condição é o quê? É valor maior que 1.000. É isso aqui. Se o valor ele for maior do que 1.000, a gente vai seguir um caminho, e se ele não for maior do que 1.000, a gente vai seguir outro caminho. Então, a gente vai começar com o caso seja verdadeiro. Então, se for verdade, se o valor for maior do que 1.000, o que a gente vai calcular? O bônus é igual ao valor vezes 0,3, porque é 3%, né? Na verdade é 0. Eu calculei como 30, né? 0,03 seria os 3%. Para lembrar a parte de porcentagem, o porcento significa que a gente está dividindo por 100. Então, aqui 3% seria 3 dividido por 100, que dá o 0,03, tá? E se for falso? E se o valor não for maior do que 1.000? Ou seja, se for 1.000 ou 999 ou 998 ou algum valor menor. Então, aí a gente tem que o bônus é igual ao valor vezes 1%, ou seja, 0,01. Esqueçam que a gente dá ponto, não vírgula.
E agora, qualquer um dos dois casos vão ser levados para uma saída. A gente vai mostrar para a pessoa bônus. E aí, a gente finaliza a nossa função. Então, a gente inicializou a função void setup, aqui a gente está fazendo dentro da void setup. Inicializou, então, configurou, né, a nossa porta serial com 9.600 de taxa. Aí a gente pediu o valor para a pessoa digitou e a gente foi lá e verificou esse valor. Se o valor for maior do que 1.000, a gente vai fazer valor vezes 0,03 e mostrar para ela o resultado do bônus. Agora, se ele não for maior do que 1.000, né, significa que ele é menor ou igual, então aí a gente vai fazer o cálculo do bônus, sendo bônus igual a valor vezes 0,01. E aí a gente mostra para a pessoa o bônus também. E finaliza a nossa função, tá? Agora, a questão é como que a gente coloca esse valor, essa teste de valor aqui, né? A gente vai utilizar aquele operador ternário. Então, a gente vai fazer lá o bônus, né? Vai receber, aí a gente vai fazer a questão aqui do operador ternário. Então, se o valor for maior do que 1.000, a gente faz o verdadeiro como sendo esse e o falso como sendo esse. Então, lembrando, né, que a gente vai utilizar essa condição, aí a gente vai colocar o ponto lá de pergunta, aí a gente coloca o valor, o caso seja verdadeiro, 2 pontos, e o caso seja falso aqui desse lado, do lado, tá? Então, agora vamos ver no Arduino como que vai ficar isso daqui. Então, gente, a gente tá aqui já com a ideia do Arduino aberta e também Simula IDE para a gente fazer a simulação. A gente vai começar, então, escrevendo o nosso código aqui. A gente vai começar incluindo biblioteca. Não se esqueçam que, pelo fato da gente utilizar o scanf, né, o scan, a gente vai precisar utilizar a biblioteca Arduino STL. Então, vamos começar escrevendo aqui. Include. Né? Aí a gente abre aqui sinalzinho de menor e a gente vai colocar Arduino STL maiúsculo. Ponto H. E aí fecha aqui e dá um Enter aqui. Então agora a gente já está com a biblioteca incluída. Aí a gente vai começar então agora colocando as variáveis. As nossas variáveis vão ser a variável valor, que é quando a gente vai pegar o valor que a pessoa digitou, e a gente vai ter também a variável bônus, né? A variável valor a gente vai utilizar ela como sendo do tipo int, valor, e a gente vai utilizar a float, bônus. A bônus a gente vai utilizar float porque a gente precisa fazer a multiplicação por 0,03, né? Então, a gente vai utilizar, então, aí. Agora, aqui dentro do nosso void setup, a gente vai começar a parte de configuração, serial.begin, 9.600. E a gente vai já começar o nosso programa daqui, tá? Então, a gente vai utilizar o serial.intln e a gente vai colocar uma mensagem inicial ali, colocar cálculo do bônus. Eu vou adicionar mais um /n aqui, para garantir que a gente vai ficar com mais uma linha pulada para começar realmente as mensagens, né? A gente está utilizando, calculando o bônus. Então, agora a gente vai realmente mandar mensagem para o nosso usuário, pedindo para ele digitar o valor da venda, tá? Ponto. Ali. E a gente vai colocar, então, digite valor inteiro. Por causa do nosso scanf, a gente precisa disso, tá?
Então, pedir para a pessoa digitar lá, ponto e vírgula, pedir para a pessoa digitar então o valor da venda dela em números. E agora a gente vai então pegar esse valor que a pessoa digitou e vai guardar na nossa variável, né? A gente vai utilizar então para isso a função scanf. Aí a gente vai utilizar o porcentagem i, que é o tipo de dado que a gente vai pegar. Aí a gente tem vírgula e a gente vai alocar na variável valor. Então, pegamos o valor que a pessoa digitou e alocamos na variável chamada valor. Agora, a gente vai, então, fazer o cálculo do bônus, tá? O cálculo do bônus, ele vai ser feito a depender do nosso bônus, vai depender do valor de venda. Por isso que a gente vai utilizar dentro do cálculo do bônus o operador ternário, certo? Então, como que vai ficar o cálculo do bônus? Ó, bônus vai receber. Então, a variável bônus vai receber ou uma conta ou outra, né? A depender ali do nosso valor de venda. Então, primeiro a gente vai colocar a condição. Então, se o valor for maior do que 1.000, certo? Então, aqui o pontinho de pergunta. Para colocar o nosso operador ternário. Então, se o valor for maior do que 1.000, se for verdadeira essa condição aí, então se ele realmente for maior do que 1.000, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor e multiplicar por 0,03, tá? Então, o bônus vai receber valor vezes 0,03. Só que a gente não pode esquecer que a gente quer o valor do tipo float. Então, para isso, a gente vai utilizar aquele comandinho, né? Float antes, aí valor vezes 0,03. Tá? Então, o bônus vai receber o float do valor vezes 0,03 se essa condição for verdadeira. E se ela for falsa, o que, que ele recebe? Então, aí a gente coloca os dois pontos, aí abre o parênteses, float, e vamos colocar ali valor vezes 0,01, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O nosso bônus, né, que é a nossa variável, ela vai receber ou o valor vezes 0,03 ou o valor vezes 0,01, a depender desta condição aqui. Então, se essa condição for verdadeira, ele recebe esse primeiro. Se essa condição for falsa, ele recebe o segundo, tá? Então, essa daí foi a escrita aqui dos dados. Para isso não ficar perdido, né, a gente pode estar escrevendo aqui o comentário para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, barra, barra. Faz 30% se for na verdade 30 não, né? 3%. 3% for maior que 1.000 ou sim, sim, não. Tá? Só pra gente entender aqui o que a gente fez. Aí agora que a gente já calculou o bônus, a gente já fez o cálculo dele, a gente precisa mostrar na tela, tá? Aí a gente vai mostrar, então, pra ficar mais bonitinho, a gente vai colocar uma mensagenzinha. Serial, ponto, utilizar só o print porque eu quero que ele não dê enter para a próxima mensagem, tá? Eu vou colocar assim, ó, para valor de venda. Aí vou colocar um espaço, fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, para o valor de venda de, aí serial ponto print, e aí eu vou colocar o valor de venda, que é a variável valor. Aí, de novo, serial print. Aí eu vou colocar como se fosse a vírgula, né, para continuar o texto. O será. Aí eu vou colocar dois pontos para ficar bonitinho. Esqueci de colocar abrir aspas aqui, aspas duplas, pronto. Então, o bônus será, e agora sim eu mostro o bônus para a pessoa. Então, bônus.
certo? Então, agora a gente está com o nosso programa finalizado, a gente não precisa colocar nada no void loop, não vai nada repetir. A gente deixou direto o void setup. Então, vamos agora car. Ele ficou com parênteses aqui a mais, ó. Tá? Vai dar erro na computação, porque tem esse parênteses a mais aqui embaixo. Mas aí a gente já arrumou. Aí deu erro. Por causa do erro aqui que aconteceu, eu já vou dar, verificar de novo que eu paguei. A gente não pode esquecer também que a gente vai precisar colocar a porta com, para ver se está na porta correta. Aqui já com 5. Vai entrar lá e vai ver direitinho. E aí depois aqui no Simula IDE também. Então tá certo. Agora, aí então aqui nas ferramentas, né? Já vou dar uma olhada, ó, porta com 5, tá certinho. Tem aqui em Sketch, exportar binário compilado. Lembrando que como a gente está utilizando o emulador de porta-com, o com0com, precisa ter o parzinho de porta-com. Eles aqui, o Arduino, né? No meu caso foi criado a porta com 5. Tem que olhar qual foi criado no de vocês. Aqui, o Simula IDE, que no caso vai ser a porta com 7. Então agora que a gente já exportou o binário compilado, a gente vai vir aqui para pegar o Arduino. Quero o Arduino. Vou clicar com o botão direito, vir aqui em porta serial, certo? Tá. Dados para tá? Então, a nossa porta tá como nome com 7. Tá? E abrir a minha porta com, tá? Agora a gente vai vir aqui em carregar firmware, escolher o nosso arquivo. É o aula 8, o ponto .hex, né? X. E aí ele já está carregado. Agora a gente vai iniciar, mas antes eu já vou abrir aqui serial para a gente ir verificar. E aqui então, cálculo de bônus, digite o valor da venda em números inteiros. A gente vai digitar o valor da venda, então vamos colocar que foram R$900, tá? Então, o valor abaixo de 1.000. Então, ó, para o valor de venda de 900, o bônus será R$9, que é 1% de 900. Agora, vamos colocar que vai ser 1.100. Então, vou fechar aqui. Parar. Iniciar. Cálculo de bônus, digite o valor de venda em números inteiros. Então, agora eu vou colocar 1.100. Agora ele tem que calcular 3% e não mais 1%, né? Para o valor de venda de 1.100, o bônus será de R$33, tá? Então, agora sim, acima de 1.000, ele calculou os 3%. Aí, para a gente só garantir o teste aqui com o 1.000, né? O 1.000, ele precisa ter entrado no cálculo do 1%, tá? Não no cálculo do 3%, porque o valor maior que 1.000, ele vai fazer isso. Então, 1.000 ainda não é maior que 1.000. Vai fazer o teste aqui, ó. Vou colocar 1%, certinho, R$10. Aí a gente vai fazer novamente
valor de venda para 1.001 será 30,03. Então, agora com reais, ele já calcula os 3%. Certo? Então, esse daqui foi o nosso exercício para calcular o valor de bônus de um vendedor, sendo que existem duas opções, né? Um bônus de 1% se o valor for menor ou igual a 1.000 e o valor de 3% se ele for maior do que 1.000. Então, dando continuidade agora aos nossos exemplos, agora a gente tem esse exemplo, passa um fluxograma e um programa para Arduino, para informar se um número digitado pelo usuário é positivo ou negativo, tá? Então, a gente vai verificar se o valor que o nosso usuário digitou, ele é um valor positivo ou se ele é um valor negativo. Vamos, então, começar escrevendo o nosso fluxograma para facilitar, né, o nosso entendimento. Vou começar aqui escrevendo o nosso fluxograma e a gente vai... Primeiro, a gente sempre tem que tomar a decisão, né? Se a gente vai fazer dentro do void setup ou dentro do void loop. Lembrando que o void loop ele vai repetir o processo e o void setup não repete. Dessa vez a gente vai fazer então dentro do void loop para poder repetir da outra vez dentro do void setup. Então vou começar aqui o void setup. Só que esse void setup aqui vai ser só para a gente poder fazer a nossa configuração da nossa porta serial, né? Então a gente vai fazer a configuração dela, serial.begin 100. Depois que a gente fez isso, a gente já finaliza a nossa serial, o void setup, né? E a gente quer fazer o nosso programa dentro da void loop. Aí eu vou começar a void loop. A nossa void loop, o que a gente tem que fazer primeiro, né? A gente tem que pegar o valor que foi digitado pela pessoa, verificar se ele vai ser positivo ou vai ser negativo, tá? Então aí a gente vai pegar esse número, eu vou dar um nome de variável para ele como sendo 1. O número é muito grande, né? A palavra não está escrevendo, eu tenho que pegar o número. Essa é uma entrada de dados, né? Dessa forma aqui. E agora que a gente pegou o valor, a gente precisa fazer o teste para ver se ele é positivo ou se ele é negativo. Como que a gente testa se o número é positivo ou se ele é negativo? Bem, se ele for maior do que 0, ele é positivo. Se ele for menor do que 0, ele é negativo. Tem um detalhe aí que o número, se ele for igual a 0, ele vai ser um número que ele é nulo, tá? Só que como a gente não vai conseguir colocar 3 opções ali, a gente vai só colocar que o 0 seria positivo, tá? Só para facilitar aqui a nossa programação, porque nesse momento a gente ainda não consegue fazer esse teste se ele é igual a 0 também. Então a gente vai fazer o teste somente se ele é menor do que 0, negativo, e se não, ele vai ser positivo, tá? Então a gente vai considerar que 0 também é positivo, apesar dele não ser nulo, né? Então eu vou colocar aqui assim, ó, é o nosso teste menor do que 0. Então esse daqui é o nosso teste menor que 0. Então, se esse teste aqui for verdade, né, se ele for mesmo menor do que 0, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o número é um número negativo, tá? Então, se for verdade, a gente vai mostrar na tela negativo. Então, é isso que a gente vai fazer. E se esse número não for verdade nessa condição, número menor do que 0, o que a gente faz? A gente mostra falsa lugar positivo para esse número. Tá? E aí, finalizamos o nosso programa.
tanto se ele for negativo, quanto se for positivo, tá? Finaliza, e aí a gente vai repetir nesse caso, porque a gente está dentro do void loop, tá? Agora vamos ver como que esse programinha fica lá no Arduino. Então, gente, estamos já aqui com a nossa ideia do Arduino e o nosso Simulink, né? E a gente vai iniciar, então, a escrita do nosso programa, tá? Então, começamos a escrita do nosso programa adicionando biblioteca Arduino STL. A gente sempre vai começar com isso, tá? Adicionando bibliotecas, se necessário. Nesse caso, é necessário porque a gente vai utilizar o scanf. Então, vai usar o hashtag, abre sinalzinho menor, a gente vai colocar Arduino stl.h. Então, biblioteca adicionada. Agora a gente vai colocar as nossas variáveis, né? A gente só tem uma variável nesse caso, porque é só um número que a pessoa vai informar. Como a gente vai estar utilizando essa variável pelo scanf, tem que ser do tipo inteira. Então, int num. E aí agora a gente vai entrar no nosso void setup, onde a gente vai fazer as configurações iniciais. Tá? Então, nossa configuração inicial é configurar a porta serial. Então, serial.begin 9.600, que vai ser a nossa taxa, que é a nossa taxa padrão que a gente utiliza. E aqui eu ainda vou mostrar uma mensagem só de início do nosso programa para ficar bonitinho ali, tá? Então, serial.println. Então, abre aspas duplas, verificador positivo ou negativo. Eu vou colocar um /n, lembrando que é para poder dar mais um entre o valor, né? Esse texto e o próximo texto. E aí, já colocamos aqui já fizemos o nosso void setup. Agora, dentro do nosso void loop, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a pessoa digitar um número, certo? Então, serial.ln e aí a gente vai pegar esse número, saiu só serial. A gente vai pegar esse número e vai guardar ele na variável num. Então, para isso a gente vai utilizar a função scanf. Aí a gente abre parênteses, abre aspas duplas. Aí a gente coloca o tipo de dado que a gente está pegando, então porcentagem i, porque é do tipo inteiro, vírgula, o símbolo de e comercial e qual que é a variável onde a gente vai guardar, que é na variável num. Agora a gente vai pegar o número e vai mostrar para a pessoa se ele é positivo ou negativo. Só que só para não mostrar uma mensagem direto, positivo ou negativo, eu vou fazer uma frasezinha e então eu vou começar escrevendo essa frase para depois fazer o teste e aí no lugar aparecer ou positivo ou negativo. Então, para começar escrevendo essa frase, eu vou utilizar o serial print. E aí eu vou colocar um número e um espaço aqui, porque aí a gente vai colocar agora o número que a pessoa digitou, tá? Então, de novo, serial.print, o número que a pessoa digitou é num, né? Então, tá dentro da variável num, vou mostrar lá na tela. Então, vai aparecer assim, o número tal, né? O número lá que a pessoa digitou, e aí eu tenho que colocar serial.print, e aí a gente agora vai colocar positivo ou negativo, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai começar, nesse caso, a gente não vai estar guardando dentro de uma variável, né, o resultado. A gente vai estar só fazendo o teste. Então, eu começo direto com o teste. Menor que 0 e o nosso ponto de pergunta lá. Então, se o num for menor do que 0, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar negativo. Então, para mostrar negativo, a gente utiliza a função serial.print ln negativo. E agora, para mostrar positivo, então se essa nossa condição inicial ali num menor que 0 for falsa,
a gente vai mostrar positivo. Então, vou fazer a mesma coisa, serial, TLN, e eu mostro positivo. Poderia aqui colocar positivo ou igual a 0, tá? Para poder garantir que não estaria errado. Mas vamos deixar só como positivo, a gente entende que existe essa diferença, né? Só para que no próximo texto a gente fique com uma linha a mais, eu vou aqui colocar então um /n no final, esses dois, garantindo que a gente vai ficar com uma linha a mais para a próxima pergunta, né? Digite um número novamente e aí a pessoa vai digitar. Então, é isso. A gente vai colocar agora um delay, que inclusive a gente não colocou lá no nosso fluxograma, mas não tem problema. Vou colocar um delay pequeno, não precisa ser nada muito grande, vou colocar de 500, tá? Meio segundo. É só realmente para ele dar o tempo de fazer o próximo ação. Agora a gente vai verificar nosso programa, ver se a gente não tem nada errado. E lá ele. Certinho, do lado, né? A gente vai então vir aqui, cat, exportar binário. Garantir que a nossa porta com está correta, né? Aqui embaixo já está mostrando porta com 5. Olha aqui de novo. Está certinho, ó. Porta com 5, tá? Terminou de compilar aqui, terminou de exportar o binário. A gente vai vir aqui no Arduino. Eu vou fechar essa porta serial. Processo seguinte. Então, vou clicar aqui com direito. Aqui em carregar firmware. É a nossa aula 8, eu só substituí ele e o arquivo, então recarregar, né? Mas vou deixar aqui. Agora aqui na porta serial só verificar certo, ó, com 7, que a gente precisa. A minha porta, a minha dupla porta com criada, né, pelo com foi a 5, que eu estou utilizando no e a 7 utilizando aqui no SimuliDE. Aí vou abrir aqui na porta com e vamos criar nosso processo primeiro. Indicador de número negativo. Aqui o /n saiu invertido, coloquei ele invertido. Então, é isso daí. Digite um número inteiro, aí a gente vai digitar um número. Vai digitar um número 5. O 5 é positivo. Aí viu que aqui não ficou um espaço entre o 5 e o E, né? Então vamos arrumar isso também. Vou parar tudo aqui. Vou arrumar isso. Então aqui as barras ficaram invertidas, então barra para o outro lado. Aqui não tem problema nenhum. Só a gente fazer o teste e depois arrumar. E aqui o E ficou junto. Vou separar aqui. Então, agora sim. Vou lá de novo. Compilar nosso arquivo. Vamos carregar. Exportar binário. Tá carregando. Exportando, na verdade. Aqui vou vir em recarregar firmware. Estava selecionado o arquivo certo, né? E aí eu vou abrir. Verificador de número positivo ou negativo. Agora sim deu enter entre texto, né, e o próximo texto. Digite um número inteiro. Vamos digitar lá de novo 5. O número 5 é positivo. Aí ele mostra uma nova mensagem. Digite um número inteiro. Vou digitar 9. O número 9 é positivo. Digite um número inteiro. Vou digitar menos 7. Menos 7 é negativo. Menos 1. O número menos 1 é negativo. E o 0, né, que deveria falar nulo, mas ele vai falar que ele é positivo, tá? Porque aí ele entrou nos positivos. Eu poderia mudar a mensagem aqui, o número 0 é positivo ou nulo, certo? Aí também teria problema. Então, gente, esse daqui foi o programinha para a gente poder mostrar se um número é positivo ou se um número é negativo. E agora, pessoal, a gente vai continuar esses nossos exemplos, só que na forma de exercício, né? E outro exercício para vocês. Faça um fluxograma e um programa para Arduino para informar se um número digitado pelo usuário é par ou ímpar.
Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. A gente tinha o exemplo anterior, né, que era do número positivo ou negativo, a gente verificou se ele era maior ou se ele era menor do que 0. Só que agora eu quero verificar se o número é par ou se ele é ímpar. Então, é o mesmo sentido, eu vou pedir o número e vou verificar e vou mostrar. Eu vou deixar aqui para vocês 10 segundinhos para vocês pensarem como que a gente faz essa parte do positivo não, do par ou ímpar, porque positivo ou negativo era maior do que 0, menor do que 0. E para o ímpar, como eu verifico? Vou deixar então 10 segundinhos para vocês pensarem. Se vocês precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo e depois continuam. Então vamos lá. Ó. Faça um fluxograma e um programa para Arduino para informar se um número digitado pelo usuário é par ou ímpar. Como eu verifico se um número é par ou se um número é ímpar, né? Aí a gente tem que entrar um pouquinho nos conceitos de números, como que a gente faz com os números, o que é um número par e o que é um número ímpar, né? Então, um número ímpar, por exemplo, é o número 1, certo? Um número par, por exemplo, é o número 2. O 3, ele é número ímpar. O 4, ele é número par. Então, vamos ver o que o 1 e o 3 têm em comum e o 2 e 4 têm em comum, né? Então, 1 e 3, 2 e 4. Então, ó, o 2 e o 4, entre eles, se a gente pegar esses números e dividir por 2, não importa qual seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, qualquer número que seja par, 464. Se a gente dividir por 2, ele vai dar um número inteiro e vai sobrar 0 de resto, tá? Então, por exemplo, 2 dividido por 2, ele vai dar 1, o resto é 0. A mesma coisa vai acontecer com 4 dividido por 2. Ele vai dar 2 e o resto é 0. Certo? Se a gente pegar qualquer número par, a gente vai fazer isso. Ó. Então, vamos fazer um número par aqui. 624 dividido por 2. Se a gente dividir o 6 por 2, dá 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, sobra 0 e desce o 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, então aqui vai dar resto 0 e desce o 4. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é 0, que é o nosso resto final mesmo que acabou a nossa divisão. Então vocês vejam que qualquer número par que a gente dividir por 2, o resto vai ser 0. E se o número for ímpar? Então vamos pegar aqui o 3, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1, só que 1 vezes 2 dá 2 e 3 menos 2 dá 1. E 1 não dá mais para a gente dividir por 2, então 1 é o nosso resto. Então o resto ó, é 1, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o número 1. 1 dividido por 2. Eu tenho 1 e eu divido ele por 2, dá 0, porque não tem como fazer essa divisão. E o resto, 0 vezes 2 dá 0 e 0 é 1. O resto é 1. E qualquer número ímpar que a gente pegar e dividir ele por 2, o nosso resto vai ser 1, tá? Pegando um número lá bem alto. Então, a gente tinha feito com 624, vamos fazer com 445. 445 por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Desce o próximo, que é 4. 4 dividido por 2 dá 2 de novo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. E desce o 5 agora. 5 dividido por 2 vai dar 2, só que 2 vezes 2 é 4 e não 5. Então, sobra o resto, porque não tem mais como a gente continuar essa divisão por inteiros, tá? Então, vejam que qualquer número ímpar que a gente divide por 2 dá resto 1. Qualquer número par que a gente divide por 2, o resto é 0, certo? E a gente tem, dentro da programação, que a gente já viu até, a gente já utilizou, um operador que a gente consegue determinar qual que é o resto da divisão por inteiro. Então, a gente vai utilizar esse operador para poder fazer o teste, tá?
Então, vamos aqui escrever o fluxograma para esse programa aqui, para a gente ver como que ele ficaria, né? Como que a gente conseguiria fazer um programa para mostrar se um número é par ou se um número é ímpar. A gente começa nosso fluxograma do mesmo jeito que a gente começa todos os outros, né? Fazendo o void setup, depois o void loop. Vamos então escrever aqui, void setup. E o nosso void setup vai ser a configuração da nossa serial, porque a gente vai pedir um para a pessoa, vai mostrar pela porta serial. Serial. $600. E aí agora a gente vai finalizar, porque eu quero fazer o resto tudo dentro do void loop. Agora aqui. A gente vai ligar um número dado pela pessoa, certo? A gente vai precisar de uma variável para isso, a gente vai chamar ela de depois que a gente foi lá e pediu um número e guardou ele na nossa variável, a gente vai verificar se ele é par ou ímpar, né? E essa verificação, então, é fazendo o resto da divisão por 2. Então, a gente viu que os números par dividido por 2, resto é 0. Par 2, resto é. Então, a gente tem aquele operador que é o resto de divisão, que vai ser, então, por exemplo, número. E aí, o nosso resto é o porcentagem. Se a gente fizer o porcentagem 2 e o resultado der 0, é par. E se ele for diferente de 0, é ímpar. Ou seja, se é 0, né? Pode deixar dessa forma. Então, a gente vai fazer essa operação aqui, ó. Porcentagem 2. Esse é o nosso teste. Vai testar porcentagem 2. Ah, esqueci aqui da teste, né? Porcentagem 2 igual a 0. Aqui deixa eu apagar e fazer. Igual a 0. Lembrando, teste de igualdade é igual, tá? Não só um igual, porque só um igual ele está atribuindo e não testando. Aí, se isso for verdadeiro, então se o resto da nossa divisão for 0, ele é par. Então, a gente vai lá e vai mostrar na tela para a pessoa par. Se não, se ele for falso, se o resto da divisão não for igual a 0, ele é ímpar. Par. Prontinho. E a gente finaliza, tá? Casos. Final do nosso. Certinho? Então, pessoal, vou deixar agora esse exercício para vocês fazerem ele, criarem. A gente já tem o fluxograma aqui pronto e eu quero que vocês criem o código para ele no Arduino, tá? E façam o teste e verifiquem tudo certinho. E na próxima aula a gente faz a correção, então, desse exercício, tá bom? Muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima aula.